Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Lúcio se senta na cadeira e observa Esmeralda e Dominga. Ele diz que essa poderia ser a sua oportunidade de eliminar a Dominga, pois precisa levar Esmeralda para viver com ele o quanto antes. Mas enquanto Dominga estiver viva, não poderá fazer isso. Lúcio se aproxima de Dominga e pega o travesseiro dela, disposto a asfixiá-la, para que ela vá dessa para melhor. Quando tenta cometer o ato, Florzinha aparece e se assusta ao ver tudo o que aconteceu. Lúcio pede que Florzinha não grite, pois vai acordar a Esmeralda. Ele diz que alguém entrou ali e machucou Dominga e destruiu tudo. Florzinha diz a Esmeralda que está ali. Lúcio diz que Dominga ainda não reagiu, mas está com a respiração normal. Lúcio diz que o melhor seria irem para sua casa, pois lá a atenderia melhor. Esmeralda agradece, mas diz que espera que Dominga acorde, para dizer se quer ir. Florzinha diz a Esmeralda que esse homem lhe dá medo. Esmeralda diz a Florzinha que quando voltou da cidade, encontrou tudo destruído e fora de lugar. Dominga mexe o braço. Esmeralda vai até a idosa e afirma que ela ficará boa logo. Fátima diz a Rodolfo que podem arrancar Esmeralda do ambiente dela e a confrontando com o mundo deles, pois só assim José Armando abrirá os olhos e perceberá que ela não convém a ele. Fátima garante a Rodolfo que derrotarão Esmeralda facilmente. A Fariseia diz que poderiam fazer isso para manter intacta a honra da família e assegurar uma descendência digna dos Penha Real. Florzinha diz a Esmeralda que não consegue imaginar quem possa ter vindo ali e destruído tudo. Esmeralda diz que a única pessoa que não gosta delas ali é o Rodolfo. Flor diz que o patrão não faria algo assim para Dominga. Esmeralda lamenta por Dominga não se mexer. Ofélio observa Esmeralda e Dominga na cabana. Mais tarde, Adrian joga pedras na janela do quarto de Graziella, tentando chamar a atenção dela para que ela o veja. Graziella observa o amado pela janela com um semblante triste. Esmeralda diz a Florzinha que o Melésio não conseguiu avisar nada ao José Armando e um peão da Casa Grande o botou para correr. Florzinha diz que precisam avisar agora mesmo e vai correndo avisá-lo. Ofélio avisa Rodolfo que Dominga está viva, mas não consegue se mexer. Rodolfo se atormenta com seus pensamentos e diz que Dominga não ficará viva por muito tempo. José Armando segue no quarto de Branca, pois a velha é fraca e passa mal o tempo todo. José Armando diz que precisa ir embora. Fátima diz que não consegue entender o porquê dele amar tanto essa caipira, já que tem tão pouco tempo que a conhece. Fátima o acusa de ter abandonado Graziella, sem se importar com o sofrimento dela, tudo por conta da Esmeralda. Ele diz que tem pela Graziella um grande carinho, mas que não é amor. Fátima pergunta se José Armando ficaria se Esmeralda fosse aceita na casa. Rodolfo vai à casa de Lúcio Malavé, disposto a propor algo sobre Dominga. Lúcio diz que esteve no barraco de Dominga e encontrou tudo destruído, e ela viva. Lúcio diz que, por enquanto, Dominga não pode falar, mas irá se recuperar aos poucos. Lúcio lamenta que Rodolfo não tenha eliminado Dominga. Rodolfo diz que não é um assassino, e o que aconteceu com Dominga foi um acidente. Lúcio diz que Dominga também o incomoda, pois se não fosse por ela, Esmeralda estaria ali vivendo com ele. Rodolfo diz que foi um acidente, pois só desejava retirar a moça da sua propriedade. Lúcio diz que Esmeralda será sua. José Armando diz à tia que seu pai jamais aceitaria Esmeralda em casa, pois é orgulhoso demais. Jacinta serve um chá para Branca. Branca diz a José Armando que ele julga o pai demais, mas Rodolfo não é tão duro quanto parece, apesar de ter esse gênio forte. Fátima diz que se Rodolfo tiver uma chance de reconsiderar, fará de bom grado. Branca pede que o filho pense bem no que irá fazer, pois seria horrível vê-lo brigado com o pai. Florzinha diz a Jacinta que tem urgência em ver o doutor José Armando. Flor diz que tem um recado da Esmeralda. Fátima diz a José Armando que está disposta a cooperar nessa situação, apesar do sacrifício de sua filha Graziella e dela. Branca pede que José Armando lhe prometa que não irá embora, pelo menos por enquanto.
Adrian volta para casa. Dionísio diz que Florzinha não está em casa. Adrian diz que esteve pensando por aí. Dionísio diz que um cavalo que não aprende a frear não se vira para nada. Adrian afirma que não consegue tirar Graziella da cabeça. Dionísio pede que ele trabalhe e ocupe a cabeça trabalhando para esquecê-la. Graziella pergunta a Fátima se seu tio aceitará Esmeralda. Fátima diz que não, e afirma que tudo isso é um plano seu e do Rodolfo, pois ele jamais pedirá que José Armando se envolva com uma interesseira. Graziella relata que Esmeralda não é nenhuma interesseira e que falou com ela no dia do rodeio e viu que ela é uma boa pessoa. Graziella diz que acha que não é bom enganar o José Armando e nem sua tia Branca. Fátima diz que cuidará de Branca, pois a mulher é tão besta e ingênua que acabará acreditando que Rodolfo gostará da cega. Graziella olha para a mãe com uma cara ruim. Fátima diz que se Graziella não tivesse se envolvido com um peão fedorento, teria cuidado do próprio noivo e nada disso estaria acontecendo. Dionísio diz a Adrian que ele é muito homem e precisa se controlar e colocar as rédeas em tudo que sente. Adrian diz que tem uma esperança, pois o José Armando está apaixonado pela Esmeralda e se ele não for mais o noivo da Graziella, as coisas podem ficar ao seu favor. Dionísio diz que isso não será possível e duvida. Rodolfo pergunta a Fátima sobre Branca. Fátima diz que bem. A Mocreia fala sobre o plano que pôs em prática. Ela diz que só devem esperar mais alguns dias para tudo começar a dar certo. Ela pergunta onde ele estava. Rodolfo diz que só foi resolver uns assuntos na cidade. Dionísio conta para Adrian que Branca passou mal, mas disse a ela que se precisasse de algo, era para Jacinta avisá-lo. Florzinha chega em casa e conta ao pai e ao Adrian que alguém entrou no barraco da Esmeralda e quebrou todas as coisas dela. Flor diz que Dominga levou uma pancada forte, que até agora não conseguiu acordar. Fátima pergunta a Rodolfo por que ele mantém os Lucero ali, se o Dionísio consegue cuidar de todos os assuntos dele. Rodolfo diz que os Lucero, por tradição, trabalharam por muito tempo ali e são fiéis a eles. Fátima diz que o que trabalha mais é o índio. Rodolfo diz que o índio só cumpre certas ordens suas, mas não quer que ele viva na sua casa, como se fosse dali. Fátima diz que os Lucero andam de cima para baixo sem fazer nada, e até o Adrian brigou com José Armando. Fátima envenena Rodolfo para que ele se livre dos Lucero. Rodolfo pede que ela não se meta nos seus assuntos e nem opine sobre os trabalhadores da Casa Grande, pois sabe cuidar dos seus assuntos. Esmeralda pede que Dominga acorde e que não lhe deixe sozinha. Lúcio chega. Esmeralda diz que Dominga demonstra um pouco de reação, mas não é por completo, e tem medo que ela fique assim. Branca pergunta a Crisanta sobre José Armando. Crisanta diz que ele deve estar no quarto dele. Branca se altera e pede que Dominga chame José Armando para lhe dar boa noite. Esmeralda pergunta a Lúcio se ele acha que com essa injeção Dominga se recuperará. Lúcio acredita que sim. Esmeralda suplica que ele salve Dominga e afirma que tem muita confiança nele. Lúcio quase aplica a injeção, mas José Armando chega e vê o monstro quase aplicando a medicação em Dominga. Lúcio diz a José Armando que Esmeralda não precisa dele porque já está ali. Esmeralda diz a José Armando que quando ele a trouxe, encontrou Dominga inconsciente, quase morta. Lúcio pede que José Armando vá embora. José Armando pede que ele vá embora, pois irá se responsabilizar de Dominga e ficará com sua namorada Esmeralda. Crisanta encontra Jacinta dormindo e pergunta do José Armando. Jacinta diz que ele foi à casa da Esmeralda e parece que Dominga passou muito mal e Florzinha veio avisar. Jacinta diz que entraram na casa de Dominga e quebraram todas as coisas dela, além de terem agredido ela. Crisanta se preocupa. Crisanta pede que Jacinta não diga a ninguém nenhuma palavra sobre esse assunto. Lúcio fica surpreso ao saber que Esmeralda e José Armando são namorados. Lúcio decide ir embora. José Armando diz à amada que está ali para ajudá-la. Rodolfo vai até Branca e pergunta como ela está e se o José Armando ficará.
Branca diz que está bem e que Fátima falou com José Armando e ele ficará mais alguns dias. Branca pede que Rodolfo fale com José Armando e resolva tudo com ele. Rodolfo pede que Branca se conforme, dele permitir que José Armando fique ali mais uns dias. José Armando diz a Esmeralda que amanhã levarão Dominga para fazer umas radiografias, mas por enquanto não poderá medicá-la. Ele diz que ficará com elas a noite toda para cuidar delas. Os dois se beijam. Branca pede que Rodolfo faça as pazes com José Armando de uma vez. Ele acaba aceitando. Rodolfo pede que Crisanta diga ao José Armando para vir ali. Crisanta diz que o José Armando já dormiu e que esteve estudando e acabou pegando no sono. Rodolfo diz que amanhã podem resolver o assunto. Esmeralda e Dominga já estão dormindo. José Armando se senta ao lado da amada e acaricia a pele dela. Branca agradece ao Rodolfo pela generosidade dele com o filho deles. Rodolfo diz que não sabe se poderá aceitar Esmeralda. Branca pede para tentarem compreender o José Armando. Rodolfo diz que se José Armando é tão mau filho, a ponto de não entender e reconhecer o bem-estar que deram a ele, não há mais o que fazer. Branca diz que José Armando é bom, mas também orgulhoso demais, assim como Rodolfo. Já de manhã, Crisanta vai à casa de Dominga e vê que ela e Esmeralda e José Armando estão dormindo. Crisanta acorda José Armando. Ele pergunta se sua mãe passou mal. Crisanta diz que eles não vão demorar a acordar e teme que descubram que ele não dormiu em casa. Crisanta pede que ele vá, pois ficará ali na cabana até Dominga e Esmeralda acordarem. Ele diz que precisa levar Dominga para tirar umas radiografias. José Armando volta para casa. Crisanta pergunta a Esmeralda o que aconteceu. Esmeralda diz que quando chegou, encontrou Dominga caída no chão, inconsciente. Dominga finalmente acorda. Esmeralda diz a Crisanta que mandou Melésio dar um recado ao José Armando, mas ele acabou não conseguindo. Crisanta diz que Dominga irá se recuperar. Crisanta abraça Esmeralda. Esmeralda se pergunta por que quebraram suas coisas. Ela fica sem entender o motivo de terem feito tudo isso. Esmeralda diz que o único que não gosta dela é o Senhor Penha Real. Esmeralda tenta ajudar Dominga a beber água, mas tem dificuldades em ajudá-la. Esmeralda diz a Dominga que o Lúcio pediu para mudarem para a casa dele. Dominga não quer. Crisanta enfrenta Rodolfo e diz que o homem que ele mandou destruir tudo na cabana por pouco não matou a Dominga. Rodolfo manda Crisanta calar a boca. Crisanta diz que Rodolfo não sabe o que está fazendo. Rodolfo pede que ela pare de falar bobagens e fazer acusações. Crisanta suplica que ele não faça mal a Esmeralda. Esmeralda diz a Dominga que está desesperada e não sabe o que fazer. Esmeralda pede que Dominga aperte a mão uma vez para sim e duas ou mais vezes para não. Esmeralda pergunta se ela quer ir para a casa do Lúcio. Dominga responde que não. Florzinha chega à cabana e pergunta sobre Dominga. Esmeralda diz que ela está melhor e que continua sem falar. Esmeralda conta que José Armando passou a noite ali com elas. Rodolfo diz a Crisanta que faz o que quer, e isso é o correto. Crisanta diz que nunca será correto alguém fazer mal a um ser indefeso e afirma que o que ele fez foi um grave pecado. Rodolfo pede que ela saia dali e que vai cuidar da sua esposa. Crisanta diz que o mal que ele fizer a Esmeralda recairá sobre ele mais cedo do que ele imagina. Esmeralda diz a Florzinha que está esperando José Armando para levar Dominga para tirar umas radiografias. Florzinha diz que pode ir com elas. Flor lamenta o que aconteceu com Dominga. Esmeralda diz que deve ter sido um homem de outro lugar que agrediu a Dominga. Dominga tenta se comunicar. Esmeralda pergunta se Dominga sabe quem foi. Dominga aperta a mão para sim. Ela resmunga e diz que foi o pai de Esmeralda quem a agrediu. Esmeralda fica chocada, sem entender nada direito. Florzinha pensa que pode ter sido seu pai, já que o de Esmeralda já morreu supostamente. Esmeralda pede que Dominga faça um esforço. Fátima se encontra com Adrian e diz que não está disposta a ouvir as impertinências dele. Ela o chama de atrevido, nojento e vulgar. Ele pede que ela o ofenda do jeito que quiser, mas não responderá a ela por ela ser mais velha e ser a mãe de Graziella. Graziella está num lugar cheio de flores, pensativa. Crisanta pergunta no que tanto ela pensa. Graziella diz que na realidade em nada. Ela fala que acabou tudo o que tinha com Adrian. Crisanta diz que ela é alegre e não gosta de vê-la sofrendo assim.
Graziela diz que ninguém pode ajudá-la e precisa tirar do seu coração o homem que lhe fez conhecer o amor. Fátima pergunta por que Adrian se interessou por sua filha Graziela, em vez de olhar para uma moça do nível dele. Ela dá exemplo Esmeralda, afirmando que ele devia ter escolhido ficar com a cega, em vez da sua filha. Fátima proíbe que Adrian se aproxime de sua filha e avisa que ela está arrependida da estupidez que fez e que não quer mais vê-lo. Joana pergunta se Lúcio soube que assaltaram Dominga. Lúcio pergunta como Joana soube. Joana diz que o Melésio lhe contou tudo. Branca encontra Crisanta chorando e fica sem entender nada. Crisanta diz que não consegue se conter, pois estão acontecendo coisas terríveis. Crisanta revela a Branca que alguém entrou na casa da Esmeralda e destruiu tudo. Lúcio Malavé pergunta a Melésio o que ele andou dizendo para Joana. Melésio diz que destruíram tudo na casa da Dominga e a comida até queimou. Ele avisa que Dominga está muito doente e não consegue falar, devido à pancada que levou na cabeça. Lúcio avisa que Dominga caiu e que tudo foi um acidente. Ele pede que Melésio não faça perguntas idiotas e nem fique falando mentiras por aí. Crisanta comenta com Branca que acha que foi o Rodolfo quem mandou alguém destruir a casa da Esmeralda. Crisanta suspeita que mandaram o Ofélio. Crisanta avisa Branca que agrediram a mulher que vive com Esmeralda e que a mulher nem consegue falar. Branca se preocupa. Crisanta diz que o Rodolfo será muito castigado. Fátima pergunta se a filha ficará trancada o dia todo. Graziela afirma que não tem vontade de fazer nada. Fátima diz que ela só fica espiando pela janela e pergunta se ela está esperando o Adrian. Graziela pede que a mãe não comece com a chatice. Fátima diz que se esse homem voltar a incomodá-la, dará um jeito de fazer o Rodolfo demiti-lo. Adrian conta para o pai que Fátima lhe disse muitas coisas para ele se afastar de Graziela. Ofélio entra na oficina e Adrian disfarça mudando de assunto e dizendo ao pai que irá acompanhar o José Armando até a cidade, pois ele levará a Dominga para fazer uns exames, pois alguém entrou no barraco dela e a agrediu. Ofélio pergunta por que Adrian parou de cantar as músicas românticas na janela. Adrian diz que não usam mais violão na casa grande, mas sim punhal. Adrian chama Ofélio de cachorro por ficar andando atrás dos patrões. Fátima diz a Graziela que acha que o Adrian não olhará mais para ela, pois o ameaçou e o colocou no lugar dele, da gentalha que ele é. Fátima diz que deu um recado da filha, dizendo que ela estava arrependida do Adrian ter se aproximado dela. Graziela se irrita. Fátima segue infernizando, dizendo que consegue tudo o que quer e que pode até mandar o Rodolfo expulsar o Adrian e a família dele da casa grande. José Armando e Dionísio conversam sobre o ocorrido na casa de Dominga. José Armando acha que foi seu pai, o mandante do assalto na casa de Dominga. Dionísio fala que não está sabendo de nada. Ele pede que José Armando fale com o pai e esclareça o mal-entendido. Ofélio conta para Rodolfo que José Armando levará Dominga ao hospital para ela ser examinada. Rodolfo pede que ele tome cuidado e não abra a boca, pois ninguém pode saber do que fizeram.